Muito bem, este é o Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Estamos lá no nosso site, que você acessa a partir do endereço futura.org.br/Conexão Futura, onde você encontra aí os nossos episódios mais recentes. Você pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar aí nas suas redes sociais e acompanhar aqui também as nossas atualizações. Bom, dores abdominais, cólicas, cansaço e sangramentos. Essas são sensações que muitas mulheres em idade reprodutiva vivem mês após mês no período menstrual. Para algumas, as sensações são ainda mais intensas. A mistura de alterações intestinais, dor pélvica, infertilidade ou a dificuldade para engravidar podem ser sinais de algo mais sério, a endometriose. A doença é caracterizada pela presença do endométrio, que é o tecido que reveste o interior do útero fora da cavidade uterina, ou seja, em outros órgãos, como as trompas, ovários, intestinos ou até a bexiga. Estima-se que a endometriose afeta em mais de 176 milhões de mulheres no mundo, 6 milhões apenas aqui no Brasil. E de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, 30% delas têm chances de ficarem estéreis. Bom, a boa notícia é que existe tratamento e esse é o foco do nosso programa de hoje. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado está a estudante Ágata Del Boca. Tudo bem, Ágata? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Obrigado pela presença aqui com a gente e compartilhando um pouco dessa história conosco. Também aqui no estúdio com a gente está o ginecologista Eduardo Vale, que é especialista em cirurgia pélvica feminina e endometriose. Bem-vindo, doutor. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Bom, daqui a pouquinho a gente fala ainda com a aposentada Lenise Brasil Rocha. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado aí para saber tudo sobre endometriose. Então, fique ligado ao longo dos próximos 25 minutos. Quero já começar ouvindo a Ágata, que está aqui ao meu lado. Ágata, você com 20 e pouquinhos anos já descobriu que tinha endometriose. O doutor depois vai explicar um pouquinho mais sobre o perfil das pacientes, mas como foi os sintomas, como é que você chegou até esse diagnóstico? Então, é recente, eu descobri em outubro de 2015, né, do ano passado. Eu sempre sofri muito com o meu período menstrual, sempre percebi que eu tinha uma menstruação que demorava mais, que tinha mais fluxo, mais sangramento e que eu tinha muita cólica. Então, assim, eu vinha tomando anticoncepcionais e tratando como dava, nem desconfiava da endometriose. Aí, Já tinha ouvido falar no que era endometriose? Não tinha informação nenhuma. E aí, esses sintomas, com o passar dos anos, né, foram piorando gradativamente. E aí, de repente, eu comecei a sentir outros sintomas relacionados. Também comecei a sentir muita dor lombar, enfim, dificuldade para evacuar, outras coisas. E aí eu percebi que realmente eu deveria procurar minha médica e a gente fazer exames mais assim... Mais especializados? Mais específicos. Aí ela me indicou fazer a ressonância magnética e veio o diagnóstico de endometriose profunda, no meu caso, né? Doutor Eduardo, eu dei uma breve explicação aqui do que seriam os sintomas, né, mais conhecidos de endometriose. Certo. A gente ouviu também a Ágata contando um pouquinho o relato dela, mas, como a gente sabe, grande parte dos casos das pacientes, o diagnóstico não acontece tão cedo como foi o caso da Ágata, né? Isso mesmo. É comum na endometriose ter um atraso de diagnóstico de 7 a 10 anos. Que é um longo período. É um longo período e possibilita que a doença evolua nesse longo período. A endometriose começa quando a paciente menstrua a primeira vez. Essa formação do endométrio, desse tecido que reveste o útero por dentro, em lugares outros fora da cavidade uterina, acontece pelos hormônios, principalmente o estrogênio, que é o hormônio que a mulher tem e que cicla todo mês para a formação da ovulação e da menstruação. Então, é uma doença que, quanto mais cedo for diagnosticada e mais cedo for verificada o tipo de doença, o grau da evolução da doença, o grau de gravidade da doença, melhor vai ser o tratamento
e mais efetivo para evitar infertilidade, evitar o prosseguimento da dor. Então, é uma doença que tem que ser bem vista e o cuidado maior são os exames precoces. Tirar esse mito, que eu acho que é muito importante, que a gente que faz consultório de endometriose, de que cólica menstrual é uma coisa normal e que dá-se um remédio analgésico, dá-se um anticoncepcional e resolve. Uma das coisas que diferencia muito a endometriose, a evolução da endometriose da cólica uterina normal, é que a cólica uterina, mesmo forte, mas se ela vem só no primeiro dia, é sinal de que o útero está tendo contração para expulsar a menstruação. A cólica da endometriose é uma cólica que vai piorando ao longo dos ciclos menstruais. Então, no começo pode ser no primeiro dia, depois de alguns meses é o primeiro, segundo, terceiro dia. Depois de mais alguns meses, a paciente tem que ficar de cama, tem que tomar medicações muito mais fortes. Então, diante desse quadro, os médicos e os próprios pacientes têm que ter essa consciência de que tem que pesquisar. Não Você pode falava pensar... desse agravamento aí das dores, a Agatha estava concordando aqui. Não pode pensar que é normal, não pode pensar que ter cólica deixa para lá, toma um remedinho, fica por Você tinha isso muita mesmo. cólica forte, Agatha? Tinha, e chegou no ponto, como ele falou mesmo, que nem analgésicos em doses cavalares, 700 miligramas, não funcionava. E aí eu percebi que realmente não estava normal. A gente é educada muito assim, não, isso é só uma cólicazinha, que frescura. Né, normal. Não precisa ir no médico. De repente, quando isso começa a atrapalhar a sua qualidade de vida, né, você de repente começa a faltar aula, deixa de fazer exercício por causa daquela dor, você vê que realmente tem que ter uma avaliação médica ali. Sem dúvida. Bom, eu vou chamar agora então para a nossa conversa direto de Mangaratiba, aqui no interior do interior do Rio de Janeiro. Estou pensando lá no meu estado natal, Rio Grande do Sul. Mangaratiba, aqui no interior do Rio de Janeiro, aposentada, que é a Lenise Brasil Rocha. Tudo bem, Lenise? Bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. A gente falava aqui um pouquinho sobre esses sintomas, sobre como foi chegar o diagnóstico aqui no caso da Agatha. O doutor também falou um pouquinho. Você teve diagnóstico aí aos 40 anos. Conta pra gente como é que foi essa descoberta e como é que afetou a sua vida ao longo dos anos anteriores até chegar de fato a um tratamento. Eu sempre tive muitas cólicas menstruais, conforme a Agatha estava falando aí também. E na hora de evacuar também sentia dores e no final começou a ter sangramento, porque eu tenho endometriose no intestino. E isso daí foi me causando, assim, muitas dores mesmo. Eu já não estava mais conseguindo nem caminhar, eu tinha dificuldade para atividades físicas e tudo. E só descobri aos 40 anos. Mas eu tive filho aos 23 anos e tive uma gravidez muito difícil. E o bebê nasceu prematuro, hoje meu filho está com 27 anos, mas foi muito complicado até descobrir, aos 40 anos. Bom, e teve algum momento específico em que você teve a suspeita ou o seu médico? Em que momento começou a surgir, então, que aquelas dores todas não eram tão comuns assim, que começou uma investigação até chegar ao diagnóstico da endometriose? As dores realmente foram aumentando e nesse período que eu falei, aí eu fui novamente, eu passei por 2 cirurgias, uma para tirar o útero, outra eu tirei o ovário, e porque tem ovário policístico, porque tem não sei o que no ovário, e tirei, e as dores permaneciam, não aconteceu nada. E aí depois disso, eu procurei um médico que falou, a gente tem suspeita de endometriose. Aí eu fiz alguns exames específicos e realmente o diagnóstico foi endometriose no intestino. Aí eu comecei a fazer o tratamento. Bom, Lenise, eu vou voltar a falar com você em alguns instantes. Eu quero aproveitar alguns ganchos do que você mencionou para ouvir alguns esclarecimentos do doutor aqui. A questão do ovário policístico também muitas vezes é relacionado, é dito como se fosse alguma relação com endometriose. Não necessariamente, né, doutor? Não necessariamente. O problema da endometriose é que, como ela atinge vários órgãos diferentes, você tem vários diagnósticos que podem ser também diferentes da própria doença. Então, o próprio profissional muitas vezes levanta uma série de hipóteses, mas também não tem como Hoje em dia, confirmar. nós recebemos pacientes assim, do urologista, porque a paciente está tendo micção muito frequente no período da menstruação e já tratou de infecção urinária várias e várias vezes e não é infecção urinária, é um problema de endometriose. Você recebe paciente do proctologista,
já fez até uma colonoscopia e não achou nada e você vai ver tem uma endometriose intestinal. Paciente do ortopedista, dor lombar que não melhora com nada e fica aquela coisa arrastada, endometriose também. Quer dizer, é difícil fazer o diagnóstico diferencial. E o problema, quanto mais tempo passa, mais fibrose, mais aderência, mais comprometimento dos órgãos dentro da pelve. E aí a dor que inicialmente era cíclica no período menstrual passa a ser o mês inteiro. Aí gera mais dificuldade ainda em fazer o diagnóstico. Por isso a importância de o diagnóstico ser o mais precoce possível, porque depois fica mais difícil. Ela foi fazer o diagnóstico com 40 anos. Pois é. Quer dizer, já tinham várias cirurgias e outras coisas mais e deixou passar muito tempo. E aí teve que tirar o útero, tirar o ovário e fazer coisas que provavelmente, se o diagnóstico fosse precoce, não precisaria ter feito nada disso. Sem dúvida. Entendeu? Lenise, a partir do momento então que você teve o diagnóstico, que foi iniciado o tratamento, o que mudou, melhorou na sua qualidade de vida? Bom, eu comecei a fazer o acompanhamento no Hospital Pedro Ernesto. E a partir daí eu comecei, através de lá, a fazer acupuntura também. E a partir daí eu passei, não fiz a cirurgia para mexer novamente, para mais cirurgia nenhuma, por conta da endometriose, quer dizer, eu não operei depois para esse motivo. E após esse tratamento, esse acompanhamento do Hospital Pedro Ernesto com a acupuntura, que foi lá, que foi orientado e eu comecei a fazer lá, eu tenho outra qualidade de vida. Melhorou muito, muito. Eu tinha dificuldade até para fechar o zíper da calça. Hoje eu faço pilates, hoje eu caminho, eu faço bicicleta, tenho uma vida bem tranquila. E agora eu estou com 50 anos. Muito bem, eu quero ouvir aqui da Ágata, que está com a gente no estúdio também. Ágata, a gente sabe que os tratamentos podem ser aí com uma série de fatores diferenciados também, não só medicação, você vai ao médico, tem todo o acompanhamento próximo, mas também terapias alternativas podem ajudar no seu caso também? Sim, também. Tudo começa com tratamento hormonal, né? Essa é a primeira hipótese que é levantada, até para não ser invasivo. Por exemplo, no meu caso, ainda não está um caso, bom, eu estou ainda averiguando, fazendo exames, mas ainda não é aquele caso de que a endometriose está comprometendo vários órgãos e está invadindo muito a parede dos órgãos e tal, então foi, de certa forma, um diagnóstico precoce, como o doutor mencionou. Precoce e ainda está naquele estágio moderado, né? Tem que ter uma atenção, porque a gente sabe que mesmo com o hormônio ele dá uma controlada, mas ele não vai impedir que a endometriose inflame todo mês e que a endometriose esteja lá a passos lentos caminhando. Então, assim, é muito importante, pelo que eu tenho de aprendizado desde que eu fui diagnosticada, que a paciente tenha uma educação mesmo, um acesso a informações que possam ser benéficas para ela, né? Mudanças de alimentação, as sessões de acupuntura que ajudam muito, claro, com uma pessoa especializada que saiba fazer para endometriose, que seria na região pélvica. Que mais? Fitoterapia. Né, já é comprovado que tem várias ervas medicinais, plantas medicinais que ajudam sendo manipuladas, né, aquela fórmula de acordo com cada paciente, com o histórico, com o sintoma de cada paciente. Então, depois de um primeiro momento, a gente fica muito fragilizada no início, como a gente estava conversando antes aqui, é uma doença que envolve uma série de tabus e de incertezas, as mulheres ficam inseguras com esse diagnóstico, mas depois eu passei a me informar e a querer realmente transformar a minha vida, mudar a minha qualidade de vida para lidar melhor com essa doença. Sem dúvida, e a Ágata também, a partir dessa experiência, teve a ideia de compartilhar um pouco, né, desse caminho que ela passou até chegar a um diagnóstico. Tem até um blog, vamos colocar na tela o blog da Ágata, para trocar ideias também. A gente sabe que a internet é uma fonte aí de informações em que você pode encontrar pessoas que já passaram por uma situação parecida com a sua. Então o site, que é o endometriosefoco.blogspot.com.br, que está aí para você, e tem textos aqui. Fala um pouquinho dessa ideia, por que compartilhar a sua jornada aí com o mundo inteiro, Ágata? Então, tá fresquinho esse blog, só tem a primeira publicação, eu comecei ontem esse blog, e tudo veio de uma conversa com a doutora Maria Estela, que é acupunturista, eu acho que minha e da Denise também,
ela falou, poxa, você é tão nova, eu também sou estudante de publicidade, gosto de escrever. Então ela falou, você tem esse perfil, por que você não transforma isso de repente num produto, numa coisa legal para você compartilhar com outros pacientes ou até com pessoas que queiram buscar mais informações, né? Às vezes familiares, né? Os maridos, né? Pessoas que estejam interessadas aí em saber mais sobre a endometriose. E aí eu achei que seria legal. Bacana. Tem também uma vasta publicação já aí nas bibliotecas que você pode buscar. Tem esse livro aqui que inclusive a Agatha trouxe, que é o Endometriose Profunda, que você precisa saber, do Marco Aurélio Pinho de Oliveira. Deixa eu mostrar aqui para você de casa. Essa aqui também é uma recomendação para quem tiver dúvidas aí, mas tem várias outras fontes de informação também, né, doutor Eduardo, em relação à informação agora está começando a circular um pouco mais, né, porque mesmo para os profissionais de saúde ainda era uma novidade falar sobre e tratar endometriose até há poucos anos atrás. Né? O problema do diagnóstico da endometriose, que é o que tem que ser feito o mais rápido possível, porque quem vai fazer o diagnóstico é o ginecologista. Como é uma patologia que vai ao intestino, vai à bexiga, dor lombar, foge um pouco da especialidade. Então, por isso eu acho que tem uma certa dificuldade do médico ginecologista de fechar o diagnóstico precoce, porque foge do foco do ginecologista. E, ao mesmo tempo, também não está no foco do cirurgião proctológico, porque ele está pensando em outra coisa, não está no foco do urologista. Então, por isso, a importância de ter especialistas na doença, para você poder fechar o diagnóstico melhor. A outra coisa, os exames de imagem, como melhoraram? A ressonância que agora vê. Antigamente a gente não tinha ressonância, então a gente não sabia se era mesmo, se não era, qual é o tamanho, o que está acontecendo. Hoje em dia aqui no Rio de Janeiro já estão começando a fazer ultrassonografia, como tem em São Paulo para endometriose. Então faz o preparo, faz o exame, consegue ver a doença. Então você consegue mapear a doença antes de qualquer tratamento, até para direcionar o que você vai fazer de tratamento. E isso é muito importante. Você vai fazer cirurgia, você vai fazer tratamento clínico, o que você vai escolher, como que você vai conduzir a paciente. Isso melhorou muito dos últimos anos. E eu acho que está evoluindo bastante. Eu acho muito importante. E essa coisa da gente divulgar sempre, estar sempre falando, é muito importante. Vou tentar chamar a Lenise e conversa com a gente pelo telefone. Lenise, essa troca de informações para você como paciente, também conhecendo outros casos, acaba ajudando também no seu próprio caso? Também, né? É que agora eu já estou na idade que, né, para entrar na menopausa e eu estou esperando algum tempo, mais alguns dias, para fazer uns exames, né, para poder saber se eu vou parar ou não, porque eu ainda faço uso do anticoncepcional por conta disso. Então, só após esses exames é que eu vou poder saber se vou parar e também com isso, né, com esse medicamento. Mas, por enquanto, você também continua com o medicamento e o tratamento alternativo da acupuntura, né? Esse eu faço semanalmente. Muito bacana. Bom, o nosso tempo aqui já está encaminhando para a reta final, então vou me despedir da Lenise. Muito obrigado por ter compartilhado essa história com a gente, Lenise. Boa sorte aí. Tá, obrigada. Boa tarde para vocês. Valeu. Bom, quero voltar aqui para a gente falar um pouquinho. Batemos já na tecla do diagnóstico precoce, agora fica a dúvida de onde surge essa doença, né? E o doutor contava para a gente aqui antes de começarmos o programa que é uma grande chance de ser um problema também se a mãe, se a tia, se alguém próximo na família desenvolveu endometriose, que a menina pode ter também, né? Já se sabe que a chance de um parente de primeiro grau desenvolver a doença 7 vezes maior do que a pessoa normal. Se você tem a mãe, 7 vezes maior da filha ou da prima ou de um parente próximo. Então, é uma doença que tem uma característica hereditária. E a outra coisa importante é você ter essa característica difundida para as pessoas. Então, nós que somos especialistas, que procuramos tratar a doença, então, se um dia ela tiver uma filha, a gente já olha, preste atenção, não dê mole, pode ser que tenha. A irmã, é muito comum você ter uma irmã e ter a outra irmã com a mesma doença. Então, é importante saber isso e difundir
para as pessoas terem consciência de que existe esse parentesco aí na doença. Você falou na questão de, eventualmente, a pessoa com endometriose ter uma filha, e é uma dúvida muito frequente entre as mulheres, que é esse fantasma da infertilidade, né? Então, se pode, de fato, causar infertilidade, em que casos? E, na verdade, também tem um mito aí, na verdade, gostaria de esclarecer com o doutor se é mito ou não, que caso a mulher tenha endometriose, após uma eventual gravidez, se curaria a endometriose? Não, o problema é o seguinte, a endometriose, na sua evolução, ela vai promover esse processo inflamatório. Esse processo inflamatório, se ele for em cima de uma trompa, em cima de um ovário, essas estruturas vão grudar dentro da pessoa e vai dificultar a gravidez. E outra coisa, quando ocorre o processo inflamatório e a liberação dessa substância dentro do abdômen, esse líquido inflamado prejudica a captação do óvulo pela trompa. Então você tem uma infertilidade que às vezes não é um caso tão grave, mas com dificuldade em engravidar. Mas a gente tem casos de endometriose grave que engravidam. É só uma dificuldade, a não ser que dê essas aderências, que tudo fique grudado e aí realmente não vai funcionar. E assim, você tratando cedo, você consegue evitar que isso aconteça. Entendeu? Bom, e para você, Agatha, tem uma preocupação em relação à gravidez? Com certeza. É sempre, né? É sempre? É sempre. Claro, eu sou nova, eu quero ser mãe, e isso é a primeira coisa que dá uma balançada assim, no emocional. Você, de repente, estava com aquilo ali tão corriqueiro já para você, e aí vem um diagnóstico que você pensa, pô, eu posso ter, sei lá, 50%, 30% de chance de não engravidar e de ter dificuldades aí. Tantos casos que a gente vê de mulheres que têm que recorrer à fertilização, a tratamentos para conseguir. E você, é uma questão que, assim, mesmo que você não esteja pensando, você pensa para um futuro, né? Então, é uma coisa que preocupa e dá uma desestabilizada. Num segundo momento, quando você começa a ter informações, a conversar com médicos especializados e a ler mais, se informar mais, aí você percebe que é realmente a falta de informação que alimenta aquele seu medo. Você, se informando mais, você acaba percebendo que hoje a medicina está muito avançada, existem muitas alternativas, muitos tratamentos, e que só se você, de repente, como o doutor mesmo falou, descobrir já com 40, 50 anos, aí tem a tendência de estar bem complicado e você não conseguir. Muito bom. A gente está aqui realmente na reta final. Quero só que o doutor pontue novamente, que já falamos aqui, que de fato, né, ter aquela dor ali no período menstrual é de certa forma normal, mas se alongar muito e for intensificando, pode ser um sinal de que a endometriose está naquela pessoa. Isso, né? Isso mesmo. Eu acho que é o principal fato e o mais importante na endometriose é o diagnóstico precoce. Então, é o que as pessoas têm que prestar atenção. Se a dor de cólica menstrual está piorando a cada mês, não precisa nem chegar a ser incapacitante, mas vê que está piorando, que está com um tempo maior, dá uma olhada, procura um especialista, tenta ver se não tiver endometriose, ótimo. Nos exames de imagem, eles não conseguem detectar endometriose profunda, se não for profunda. Endometriose superficial não dá para ver ainda com exame de imagem. Mas não é profunda, tratamento clínico, a gente consegue postergar, mas assim, é um tratamento clínico vigiado, não é um tratamento clínico que comece a tomar anticoncepcional, esqueça da vida, só volte aqui daqui a 10 anos. Você vai ter que fazer um tratamento e um acompanhamento nesse caso, porque qualquer sinal maior, aí opera, não opera, o que vai ser feito, mas tem que ficar de olho, não pode deixar passar. Sem dúvida, né? A gente sabe que já avançou tanto a medicina, como bem disse a Agatha, não tem por que ficar sofrendo aí, correndo riscos desnecessários, podendo buscar ajuda de especialistas. Bom, a gente espera aqui ter provocado você de casa a refletir um pouquinho sobre esse tema de hoje, saúde da mulher, endometriose, mas por agora nosso tempo já encerrou. Então, doutor Eduardo e Agatha, muito obrigado pela presença, é um prazer conversar com vocês. Muito bom. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Não esqueça a conexão aqui de segunda a sexta na tela do Futura, ou a qualquer hora do dia e da noite no seu computador, tablet ou celular, endereços aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.